Para começar, né, a gente retoma ali o que que é o IDEB, né, o que que é este indicador. O IDEB, ele é um índice, né, que mede a qualidade da educação básica, é um índice de desenvolvimento da educação básica, né, que o Brasil definiu, né, como o principal indicador para medir a qualidade educacional. Eu sei que quando a gente fala de qualidade educacional, a gente poderia ter aqui uma conversa de mais de uma semana, né, porque eu acho que a gente, né, a qualidade educacional ainda, né, ela pode ser um conceito que pode, né, como fala, ela ainda, ela pode ter, né, diversas vertentes. E aí, quando a gente fala de qualidade educacional, o IDEB, ele é um indicador que ele, né, traz dentro dele, né, o que é definido para o IDEB como qualidade educacional. E aqui não entrando no mérito da discussão se ainda é um indicador que ele não consegue puxar várias, né, observações, que ele consegue, né, que é um indicador, né, que é falho, tal. Acho que aqui não é nem esse ponto que a gente vai discutir. Dado que tem este indicador, né, e eu acho que, óbvio, existe uma necessidade de aprimoramento, né, dele, até para ele consiga pegar outros elementos, mas aqui ele traz dois conceitos que são bem importantes, né? Acho que ele traz uma questão que é a simplicidade do indicador, né? Ele condensa duas informações básicas, que é o aprendizado dos estudantes ao final de uma trajetória, de uma etapa. Então, né, ele consegue medir ali a aprendizagem dos estudantes ao final dos anos iniciais, ao final dos anos finais e ao final do ensino médio. Então, considerando essas três etapas, né, da educação básica, o IDEB ele traz essas informações para nós, né, do ponto de vista, né, o que nós conseguimos agregar em aprendizado dos estudantes, né, no aprendizado dos estudantes, ao final de uma trajetória, e como é que isso, né, veio acompanhado, né, qual trajetória que o estudante teve para desenvolvê-la. Então, o indicador, o IDEB, ele condensa essas duas informações, o desempenho dos estudantes, né, ao final da trajetória. Então, por exemplo, se eu estou falando de DEB de anos iniciais, então ele vai trazer para nós qual foi o aprendizado dos estudantes ao final dos anos iniciais, ou seja, os estudantes do quinto ano, né, após ali 5 anos, né, de escolaridade, né, no ensino fundamental, e isso veio acompanhado de qual trajetória. Os estudantes que se matricularam no primeiro ano do ensino fundamental demoraram 5 anos para terminar, né, os anos iniciais do ensino fundamental, ou eles chegaram lá com esse aprendizado medido, gastando mais tempo, né, ou seja, reprovando ou abandonando a escola. E aí o indicador, ele traz isso, né? Então, o aluno RAF, que se matriculou no primeiro ano do ensino fundamental, após 5 anos, ele chega ali ao final do ensino fundamental com qual aprendizado? Então, né, eu acho que o indicador, quando, né, o IDEB, ele consegue dizer, né, ele consegue trazer isso, né, ele consegue, né, quando ele relaciona o aprendizado dos estudantes com a taxa de aprovação, ele tá trazendo essa informação para nós, né? Ele está trazendo, né? O indicador ele vai nos indicar qual é aprendizado, né? O aprendizado que a gente consegue entregar aos estudantes ao final da trajetória, né? Ao final daquela etapa, e isso foi feito a custo de qual trajetória. De forma geral, quando o IDEB, né? Essa é uma fórmula, né? Que ela pode, né? E o IDEB é calculado olhando, né? O que que é esse desempenho dos estudantes é medido através do quê? O desempenho dos estudantes é medido através do resultado que esses estudantes têm na prova do SAEB, que é aquela prova aplicada, né, nos anos ímpares, né? A última foi em 2023 para os estudantes do quinto, nono e terceira série do ensino médio. Para esse indicador, entra o resultado dos estudantes em língua portuguesa e matemática. Língua portuguesa, até então, ela é avaliada a leitura, capacidade de leitura dos estudantes. Essa prova ainda não avalia a capacidade de produção de texto, mas ela faz esse recorte para a capacidade de leitura dos estudantes. E também, né, a taxa de aprovação dos estudantes da etapa, né, a taxa de aprovação dos estudantes do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, no caso dos anos iniciais. Então, quando o IDEB ele é medido, né, primeiro, são esses dois componentes. O desempenho dos estudantes do quinto ano na prova do SAEB, de língua portuguesa e matemática,
combinado com a taxa de aprovação dos estudantes de primeiro ao quinto ano. Né? Então, esse é um ponto importante. Quando olha desempenho, o desempenho está olhando sempre para os estudantes da última etapa, né, da última série da etapa, no caso, estudantes do quinto, ou do nono, ou da terceira série do ensino médio. Já a taxa de aprovação é a taxa de aprovação de cada uma das séries que compõem aquela etapa. Então, esse é um ponto importante. Essa taxa de aprovação, ela é medida através do resultado do censo escolar, que o diretor, né, ali a partir do mês de maio, preenche o censo escolar, indicando quais são os estudantes matriculados da escola, né, que tem frequência naquele período, e no ano seguinte, por volta ali do mês de fevereiro, a escola volta no Educacense e confirma a situação dos estudantes. Se aqueles estudantes, né, que estão na base do censo informado pela escola, se eles foram aprovados, se foram reprovados, né, ou o que aconteceu com ele. Então, é a partir dessas informações que vêm do censo, combinado com o desempenho dos estudantes na prova do SAEB, traz o resultado do IDEB.